do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, bom dia. Iniciemos este programa recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje queremos falar com vocês sobre a família natural e a ideologia de gênero. Quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1:27. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Gênesis 1:28. O que é que define cada um dos sexos? É a sua função na procriação. Diz Jorge Scala: em definitivo, ser mulher é a maternidade, e ser homem é a paternidade. Ora, isto deve ser entendido em sentido antropológico. É, portanto, independente do fato de terem sido mãe ou pai biológicos. E o que é a maternidade, ou o que dá no mesmo, o que é a mulher? A maternidade é a qualidade inata pela qual as mulheres sempre acolhem outros seres humanos, especialmente os entes queridos. E isto implica 2 coisas: que elas estão sempre presentes, transcendendo até a distância física da separação. Segundo, que essa presença significa incondicionalidade absoluta em relação ao outro, em especial ao filho. E o que é paternidade, ou o que é equivalente? O que é o homem? A paternidade é a missão masculina que consiste em encarnar a autoridade. Para isso deve dar sempre, sem exceções, o bom exemplo, fazendo o que deve ser feito em cada situação, ainda que isso signifique muitas vezes sofrer um prejuízo ou padecer uma injustiça. Diz a Bíblia que o homem é a cabeça da mulher. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 26. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da palavra e santificá-la pela palavra. Acabamos de ler Efésios 5, 21 a 26. No entanto, a função da cabeça, a função de quem chefia, de quem comanda, é apenas servir. Sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim, disse Jesus. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Mateus 20, 25 a 27.
Ora, se os chefes devem servir, então eles não estão aí para oprimir, para escravizar, para tirar proveitos, vantagens dos teus súditos. Estão para servir e dar a vida. Quando Jesus quis instituir Pedro como cabeça da igreja, ele perguntou por 3 vezes: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? João 21:15. Aos chefes é exigido um amor maior. Só depois da tríplice resposta positiva de Pedro é que Jesus então o investiu com a autoridade: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ao marido, Deus exige um amor maior do que o da esposa e dos filhos. Este amor tem que ir até a morte. Por que ao marido é exigido um amor maior? Porque ele é o chefe. A jornalista e escritora italiana Constanza Miriano, católica, mãe de 4 filhos, escreveu: Sposati e si sottomessa. Casa-te e sê submissa. Publicado em 2011, o livro dedicado às suas amigas tornou-se um best-seller e já foi traduzido em língua espanhola. No ano seguinte, publicou Sposala e muori per lei, Casa-te e morre por ela, dedicado desta vez aos homens. O pano de fundo de ambos os livros é o já citado trecho da carta de São Paulo aos Efésios. Em seu blog, Constância explica o sentido da submissão. Quando falamos, em voz baixa para evitar o linchamento, de submissão, devemos sair da linguagem do mundo, que lê tudo na ótica do domínio, do poder. O nosso rei está na cruz, mas assim venceu o único inimigo invencível, a morte. Também nós, portanto, devemos sair da lógica do poder e invertê-la completamente. Antes de tudo, porque a submissão não vem da depreciação. Não se escolhe a submissão porque se pensa não ter valor. Depois, porque o fruto da escolha da mulher é o fato de que o homem estará pronto a morrer por ela. Quando São Paulo diz às mulheres que aceitem estar embaixo, não pensa de modo algum que sejam inferiores. Aliás, é ao cristianismo que devemos a primeira verdadeira grande revalorização das mulheres. A submissão de que São Paulo fala é um presente, livre como qualquer presente, senão seria uma taxa. É um presente espontâneo de si, feito por amor. Termina aqui a citação de Constanza Miriano, a autora do livro Casa-te e sê submissa, dedicado às mulheres, e Casa-te e morre por ela, dedicado aos homens. Minha mãe tinha o hábito de dirigir o terço em família. Quando leu a obra Mística Cidade de Deus, da irmã Maria de Jesus de Ágreda, uma mística espanhola, e verificou o quanto Maria Santíssima fazia questão de tratar São José como cabeça, minha mãe resolveu pedir a meu pai que dirigisse a recitação do terço. Onde há 2, é necessário que haja uma cabeça. O bispo pode colocar 2 padres para cuidar de uma paróquia. No entanto, um deles será o pároco, o outro, o vigário paroquial, submisso ao pároco. Se não houver uma cabeça, quem decidirá em casos de divergência de opiniões? O Código Civil de 1916 assim dizia, artigo 233, o marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce em colaboração com a mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. E artigo 308, parágrafo único, divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para a solução da divergência. O atual Código Civil de 2002
em vigor desde janeiro de 2003, diz, artigo 1567, a direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Antigamente, portanto, quando o marido era o chefe, prevalecia a sua decisão. No entanto, prevendo o abuso de autoridade, a lei previa que a mulher pudesse recorrer ao juiz. Hoje, o marido deixou de ser chefe. O que ocorre quando os cônjuges divergirem? O poder do Estado, o juiz da vara de família, intervém. Ora, é possível que o marido esteja errado em seu parecer, mas presume-se, até prova em contrário, que ele conhece e ama os familiares muito mais do que um juiz. Com o novo código, a mulher deixou de ser submissa ao marido para ser submissa a um juiz desconhecido. O Estado passou a ter poder de intervir na vida familiar até em disputas pequeninas, como em qual escola matricular os filhos. Mas para isso é preciso expor a intimidade do casal, contar os problemas, por que deveria ser preferível essa decisão e não a outra, por que o marido está errado ou está certo, por que a mulher está errada ou está certa. E o Estado não precisa se meter nisso tudo para resolver picuinhas. A família deveria ter uma autoridade para resolver isso. Mas como acabou a autoridade, como agora a família tem 2 chefes e ter 2 é o mesmo que não ter nenhum, então agora o Estado intervém até nas menores divergências. Isso fere o princípio de subsidiariedade, segundo o qual os organismos sociais maiores podem e devem ajudar os menores apenas na medida de sua necessidade, suprindo o que estes não podem realizar por si sós. Eis como o Papa Pio XI formulou o princípio de subsidiariedade. Como não se pode subtrair do indivíduo e transferir para a sociedade aquilo que ele é capaz de produzir por iniciativa própria e com suas forças, assim seria injusto passar para a comunidade maior e superior o que grupos menores e inferiores são capazes de empreender e realizar. Isso é nocivo e perturbador também para a ordem social. Qualquer atuação social é subsidiária, de acordo com a sua natureza e seu conceito. Cabe-lhe dar apoio aos membros do corpo social sem os destruir ou exaurir. Quanto mais fiel for o respeito dos diversos graus sociais, através da observância do princípio de subsidiariedade, tanto mais firmes se tornam a autoridade civil e o dinamismo social, e tanto melhor e mais feliz será o Estado. Assim diz o Papa Pio XI, na sua encíclica 40º ano de 1931. Se quiser escapar à intervenção estatal, há necessidade de um chefe na família. Qual será esse chefe? Responde Maria Mariana, antiga atriz da Rede Globo, autora de Confissões de Mãe, em entrevista à revista Época. Não acredito na igualdade entre homens e mulheres. Todos merecem respeito, mas o homem tem uma função no mundo e a mulher na outra. São habilidades diferentes. Penso nesta imagem. Homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar. Há ondas, tempestades, maremotos. Alguém precisa estar com o leme na mão. Os dois não dá. Deus preparou o homem para estar com o leme na mão, pois ele é mais forte, tem raciocínio mais frio. A mulher tem mais capacidade de olhar em volta, ver o todo e desenvolver a sensibilidade para aconselhar. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é com o leme. Termina aqui um trecho da citação
de Maria Mariana na revista Época. E mais adiante, quero dizer a Jó